Se você chegou até esse vídeo, não ignore isso. O que você vai ouvir agora não é motivação, e não é uma mensagem comum. É uma explicação direta sobre por que algumas pessoas conseguem tudo na vida enquanto outras passam anos repetindo os mesmos resultados, sem sair do lugar. E antes de qualquer coisa, você precisa entender uma verdade simples. Isso não tem nada a ver com sorte. Também não tem a ver com talento, inteligência ou oportunidades especiais. Existe um padrão invisível que separa essas pessoas. E a maioria nunca percebe isso. Por isso continua vivendo no mesmo ciclo. Começa tentando mudar, se empolga por alguns dias, depois para, e volta exatamente para onde estava. Esse padrão se repete mais vezes do que você imagina. Agora observe isso com atenção. Duas pessoas podem começar exatamente no mesmo ponto da vida. Mesma cidade, mesma idade, mesmas condições, às vezes até as mesmas dificuldades. Mas com o passar do tempo, os resultados começam a se afastar completamente. Uma pessoa cresce, constrói, evolui. A outra permanece estagnada. E quando isso acontece, a maioria tenta justificar com explicações simples. Diz que foi sorte, ou que alguém ajudou, ou que teve vantagem. Mas essas respostas não explicam o padrão real. O que muda não é o ponto de partida. É a direção. E principalmente, o comportamento repetido ao longo do tempo. A maioria das pessoas não falha porque não é capaz. Elas falham porque não conseguem sustentar o processo. Elas começam com energia, mas não continuam quando a motivação desaparece. E isso é o ponto onde tudo se separa. Porque quem consegue resultados não depende de motivação. Motivação é instável, ela vem e vai. Mas decisão é diferente. Decisão é o que sustenta a ação mesmo quando não existe vontade. É o que faz alguém continuar estudando quando está cansado. É o que faz alguém continuar trabalhando quando ninguém está vendo resultado imediato. E esse é um ponto que quase ninguém aceita. O sucesso não é construído nos dias bons. Ele é construído nos dias difíceis, quando ninguém está assistindo. Existe outro fator ainda mais ignorado: o ambiente. Você não é apenas resultado das suas escolhas conscientes. Você é resultado do ambiente que você aceita todos os dias. Das conversas que você participa. Dos hábitos que você normaliza. Das distrações que você permite. Se você convive com distração o tempo todo, você se torna distraído. Se você convive com procrastinação, você começa a adiar tudo. Se você convive com desistência, você aprende a desistir rápido. Isso não é teoria. É repetição. E repetição molda a identidade. Agora vem uma das partes mais importantes. Você não recebe o que deseja. Você recebe o que você repete. Se você repete decisões fracas, você constrói uma vida fraca. Se você repete distração, você constrói uma vida dispersa. Se você repete disciplina, você constrói resultados consistentes. E o mais interessante é que isso não acontece de forma imediata. Por isso tanta gente se engana. Porque no curto prazo, tudo parece igual. Mas no longo prazo, a repetição revela tudo. Sucesso não é um evento. Não é um momento de sorte. Não é uma virada mágica. Sucesso é um acúmulo de pequenas decisões feitas todos os dias. Até que isso se torna automático. Até que isso se torna identidade. E nesse ponto, a pessoa já não está mais tentando ter sucesso. Ela já se tornou o tipo de pessoa que gera sucesso naturalmente. Agora observe isso com honestidade. Você já sabe o que precisa fazer em muitas áreas da sua vida. Isso não é o problema. O problema é a execução constante. Porque saber não muda nada. O que muda é o que você repete quando ninguém está te cobrando. E aqui está o ponto mais desconfortável de todos. Você não muda porque não falta informação. Você muda quando para de negociar com você mesmo. Quando para de adiar pequenas ações. Quando para de se enganar com recomeços infinitos. E começa a sustentar o processo. Mesmo sem vontade. Mesmo sem motivação. Mesmo sem resultado imediato. No final, tudo se resume a uma escolha simples: continuar ou parar. Fazer ou adiar. Construir ou repetir o mesmo ciclo. E a vida que você está vivendo agora não é um acaso. É apenas o reflexo da escolha que você mais repetiu até hoje. Se isso chegou até você, talvez não seja por acaso.
Mas não muda nada se você continuar exatamente igual depois desse vídeo. Porque no final, não é sobre entender. É sobre sustentar. E sustentar até o resultado deixar de ser uma possibilidade. E virar consequência.